Olá, amados irmãos, estamos aqui para a nossa última lição dessa nossa revista. Hoje, a nossa lição número 13, que tem como título A Volta de Cristo. Vamos à nossa lição? A nossa lição 13 tem como texto básico o que está lá em Mateus, capítulo 24, do versículo 14 ao 18. Nós também temos o texto áureo que nós vamos ler agora, que está em João, capítulo 14, versículo 13, que diz assim: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejas vós também. Então, Jesus está aqui nos falando que irá nos preparar um lugar. A nossa palavra introdutória fala o seguinte: não nos é possível viver a fé cristã de maneira coerente se, ao mesmo tempo, negligenciamos esta dimensão do ministério de Cristo, que é a sua volta. E aqui eu faço uma pergunta a todos os irmãos que estão nos assistindo, aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais de Cristo. Você acredita na volta de Cristo? Vamos entender então os objetivos da nossa lição, que diz assim: primeiro, nós vamos reconhecer elementos que compõem o cenário da segunda vinda de Cristo. Nós vamos também saber quais são os principais fatores que motivam a indiferença em relação à parúzia, que é do parousia, do grego, sobre a volta, significa a volta. Também nós vamos compreender a importância de estudarmos minuciosamente essa doutrina, identificando os principais objetivos do retorno do nosso Senhor à Terra. Agora, amados, o nosso item 1 da nossa lição, nós vamos falar sobre o porquê estudar a doutrina da segunda vinda de Cristo. Nós vamos entender, e através da lição, que essa doutrina da volta, esse ensinamento sobre a volta de Cristo, ele está citado na Bíblia por mais de 300 vezes. Veja a sua importância. Também nós temos que entender que a palavra do Senhor é uma tarefa, às vezes, árdua para compreendê-la. Porém, a vida e a obra de Cristo constituem-se na chave que abre as portas do entendimento acerca de toda a narrativa bíblica. Amados, não tem como compreendermos os planos de Deus para a humanidade se nós não nos debruçarmos para entendermos o ministério de Cristo e muito mais sobre a sua volta. Assim, no item 1.1, nós vamos compreender por que, então, a volta de Cristo é uma chave para o entendimento das Escrituras. Ela serve para melhor interpretarmos, os eventos e permite-nos adquirir sólidos conhecimentos a respeito do plano elaborado por Deus para a redenção da humanidade, como nós falamos. Sem esse entendimento, sem essa chave, nós vamos ter dificuldades para compreender o que está ali nas Escrituras. Vamos para o item 1.2, que fala também que a doutrina desse retorno de Cristo é a esperança da igreja. A vida do homem não termina aqui. Nós sabemos que nós precisamos desejar, trabalhar para alcançar a vida eterna. A nossa vida não acaba com essa vida humana. Nós precisamos sim nos preparar de forma espiritual, buscando o Senhor para a vida eterna. Vamos ler o versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que diz assim: Se esperamos em Cristo só nesta vida,
somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, aí um alerta, amados. Não podemos apenas nos preocuparmos com essa vida terrena. Vamos ao item 1.3, que diz o seguinte: porque também é um incentivo ao desenvolvimento espiritual. Então, entendermos sobre a volta de Cristo, ele nos ajuda no desenvolvimento espiritual. Em que sentido? Nos ajuda a estar vigilante, em estado de vigilância constante e de renovação. Primeiro ponto, nos incentiva a autopurificação. Está destacado o que está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 3. Também nos desafia aqueles que estão afastados, a retornar à casa do Senhor. Então, com essa preocupação, com esse entendimento da volta de Cristo, aqueles que em algum momento se esfriaram, aqueles que em algum momento se afastaram, tomam consciência e retornam o quanto antes à casa do Senhor. Também nos instiga a utilizar apropriadamente os dons recebidos. É importante nós entendermos o porquê de tudo isso e como nós devemos, então, buscar e utilizar os dons que recebemos. É o que está dito lá em Mateus, capítulo 25, versículo 21. E eu pergunto aos irmãos, então, como é que Cristo voltará? Como é que saberemos as evidências sobre isso? A nossa revista lá demonstra alguns pontos importantes que a gente possa verificar. Diz assim: ele virá nas nuvens. Ele pisará na terra, mas virá até as nuvens e atrairá a si todos aqueles cujas vestes foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. A indicação aqui é o que está em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 7, parte A. Então, amados, que nós possamos sim estarmos com as vestes limpas, coração puro, mãos limpas, nessa volta de Cristo. E ele virá. Ele virá também com os seus anjos. Seus anjos o acompanharão, perfazendo uma grande e gloriosa comitiva para buscar os remidos. Então, ele virá com os seus anjos. É o que está lá destacados em Judas, capítulo 1, versículo 14b, Mateus, capítulo 16, versículo 27 e Marcos 13, versículo 27. Mas ele também virá repentinamente. Ele voltará de surpresa. Ali na Bíblia há uma analogia sobre ele virá como um ladrão. Ele virá sem avisar, não é? Ele virá como um relâmpago. Então, por isso, nós precisamos estar constantemente buscando e nos preparando. E ele também virá, olha que coisa maravilhosa, amados, pessoalmente. Ele mesmo virá buscar os escolhidos. Ele não enviará representantes. Já imaginou o nosso Senhor Jesus Cristo pessoalmente chamando os seus escolhidos? Você quer estar dentre os escolhidos, não quer? Então, vamos compreender essa lição e buscarmos cada vez mais o Senhor. Vamos então para o item 2. Qual será esse cenário da volta de Cristo? Os discípulos, então, amados, perguntaram a Jesus quando ele informa sobre a ida dele, que ele voltará, aquela passagem que nós lemos inicialmente, e nos preparará a um lugar. Eles perguntaram, então, quando, Senhor? Quando acontecerá a sua volta? Quando acontecerá a parúzia? E Jesus responde o que está lá em Mateus 24. Vamos estudar? No item 2.1, Jesus avisa que existirão falsos cristos e falsos profetas. Isso
é uma evidência de que está chegando perto esse momento da volta de Cristo. Ele disse: muitos dirão que profetizam em nome dele, né, em meu nome, ou que são, né, até Cristo. Ele disse isso. Ele falou para nós, ele nos alertou muitas vezes na Bíblia. E, em suas palavras, ele disse lá em Mateus, capítulo 24, do versículo 4 e 5. Ele fala assim: Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, né? Eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Então, Jesus já disse: muito cuidado, né? Prestem muita atenção nessas questões de falsos profetas, falsos cristos. A gente tem que estar muito atrelado, né, com a palavra do Senhor no nosso coração e mente, para não sermos enganados. Quando, então, podemos ter essa evidência também? Fala-se da relação de antagonismo entre nações. Aqui Jesus também, né, dentro lá do capítulo de Mateus, ele diz que no final dos tempos, a animosidade, ou seja, essas contendas entre os povos, se tornará mais intensa e até insuperável. Destaco aqui o que está em Lucas, capítulo 21 e 9, mas nós vamos ler o que está, então, em Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 7, que diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É o nosso Senhor falando. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, também ali, quando essas coisas acontecem, né, nós já estamos vendo isso acontecer, amados. Ele está dizendo que já está próxima a sua segunda vinda. Vamos, então, para o item 2.3, questão de caos social. A terra será então tomada por pestilências e fome, né? Retorno de epidemias, males psicológicos, entre outros. Aqui eu citei como a própria Covid que nós estamos vivendo. Quem imaginou, amados? Eu acho que nem em filme de ficção imaginou-se algo tão terrível e tão global que é esse vírus, né, da Covid. A AIDS também é algo que o ser humano ainda está trabalhando para que ocorra a cura, para encontrar essa cura. A depressão, que muitos falam que é o mal do século, não é? Que derrota tantas pessoas, até mesmo pessoas tão próximas a nós, que sofrem desse mal, né? Que chega até às vezes a suicídio. Amados, muito cuidado, não se apartem da palavra do Senhor. E aqui nós vamos ler o que está lá em Lucas 21:11, que diz assim: e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Aqui Lucas também corroborando o que está lá em Mateus. E o item 2.4 também nos indica que intensificará o pecado. Intensificação do pecado. Satanás intensificará suas ações na terra e práticas tidas na Bíblia como pecaminosas. Aqui há exemplo do que está na nossa revista, inclusive, a questão dos vícios, das contendas, dos ciúmes, da inveja, prostituição, entre outros que estão elencados ali na nossa lição. Amados, intensificação do pecado. Imagina, eu vi muitos relatos e nós ouvimos, né, noticiários dizendo que neste momento de Covid, quantas pessoas foram agredidas porque estão mais tempo juntas dentro de casa, né?
as crianças, às vezes mulheres, né, os vulneráveis, às vezes idosos, porque as pessoas estão esfriando no amor. Elas não estão tendo a misericórdia e compaixão e nem a paciência uns com os outros. Nós falamos isso em um dos nossos devocionais. Nós devemos cuidar dessas pessoas que estão com mais dificuldades ou que são menos favorecidas. Né? Nós, enquanto filhos de Deus, nós temos que amar o nosso irmão e o nosso próximo. Então, veja que um dos indícios é a intensificação, né, do pecado. As pessoas não se compreendem porque não conhecem verdadeiramente Jesus. Quero aqui também ler 2 versículos importantes para ilustrar essa situação. O que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 10, 11 e o 12, que diz assim: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, como nós falamos. E aqui eu também quero trazer o versículo 16, que está em Lucas 21, que diz assim: e até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos serem entregues e matarão alguns de vós. Então, nós temos que estar muito firmes, amados, que às vezes a contenda pode vir de pessoas muito próximas, mas nós temos que nos manter firme, que a promessa do Senhor é que Ele levará os seus escolhidos e aqueles que estiverem firmes na presença dEle. Ok? Vamos então para o nosso item 2.5. Outra evidência é a manifestação do anticristo. O anticristo é chamado nas escrituras de o filho da perdição. Jesus também fala abominação da desolação. Antes que o mestre volte, as nações se coligarão submissas a um único governante, que regerá o mundo com a mão de ferro, em franca rebelião contra Deus. Amados, por isso que em vários momentos nós temos pessoas aqui falando do amor de Deus e clamando para que todos voltem, para que todos se rendam aos pés do Senhor. Porque quando acontecer esse governo, não haverá mais essa piedade, não haverá esse tempo. Nós precisamos urgentemente nos arrepender e voltar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui falando, nós vamos ler o que está em Mateus 24, versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, quem lê o que está lá em Daniel, que fala-se dos princípios das dores, precisa compreender que a volta de Cristo está próxima. E eu espero, amados, que todos estejam com o Senhor firmes, que vão passar por esse momento de sacrilégio aqui, como foi falado. Então, nós precisamos estar na cobertura do nosso Senhor Jesus. Vamos, então, para o item 3, que vai falar sobre a indiferença, né, das pessoas que não entendem ou não compreendem ou são indiferentes quanto à volta de Cristo, essa doutrina, esse ensinamento. Vamos ao item 3? O item 3, ele traz como um ponto importante para destacar aqui essa indiferença, a questão do racionalismo. E o que isso significa, amados? Que a razão humana prevalece sobre a nossa fé, sobre o que nós cremos, sobre o que está na palavra. A razão humana, sozinha, ela não pode chegar à verdade. Nós não podemos crer apenas no nosso intelecto, no que nós vemos. Nós precisamos, sim, compreender as Escrituras através, né, do Espírito Santo, que vai nos inspirar mais pela fé. Também temos que crer que tudo o que está dito é verdadeiro, é real e ele vai acontecer.
Nós também vamos destacar aqui sobre essa indiferença. Você consegue destacar e perceber a indiferença sobre essa segunda volta de Cristo, também com os ensinamentos errados e imaginosos. Existem muitos ensinamentos aí, amados, muito cuidado. Né? Jesus falou, não vos enganeis, estejam atentos, acautelai-vos, porque existem pessoas que ensinam questões que não estão escritas na Bíblia Sagrada. E nós sabemos que o nosso manual, o nosso direcionamento está através das Escrituras. Temos que ter cuidado. Há muitas pessoas interesseiras, sem preparo, demasiadamente místicas, ficam imaginando o que poderia ser, colocando coisas que não existem na Bíblia, ensinando inverdades a respeito do fim dos séculos, que não tem respaldo nas Escrituras Sagradas. Aqui eu gostaria de deixar para os irmãos lerem o que está lá em 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, versículo de 1 a 3. Nós comentamos sobre ele em um dos nossos devocionais, em que aqui é falado para que a gente não se preocupe com esses ensinamentos falando que o fim já chegou. Jesus disse, ele vai acontecer, mas a gente tem que olhar essas evidências e nos mantermos firmes na presença dele. Então, leiam o que está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1 ao 3. Amém? Vamos, então, para o item 3.3, que fala da falta de regeneração. E o que significa isso, amados? Existem pessoas que escutam sobre a palavra de Deus, que escutam alguns ensinamentos verdadeiros sobre Cristo, sobre o seu ministério, sobre a sua volta, e não querem regenerar, e não querem entrar, né, no coração, não querem perceber isso. Então, isso também é um sinal de indiferença. Eu escuto, eu sei, mas o que vale é a minha razão, e eu não entendo e não aceito essa doutrina. É muito triste, não é? Então, também a falta de regeneração. E, amados, quem está distante de Deus dificilmente aceitará a vinda de Cristo, né, a volta de Cristo, com um ensinamento verdadeiro. Então, muito cuidado, não se aparte, né, de Deus, para que você possa deixar o Espírito Santo trabalhar em você as verdades das nossas Escrituras. Porém, o coração transformado pelo Espírito Santo e convertido dirá, amados, amém, ora vem, Senhor Jesus. Como nós também falamos em um dos nossos devocionais dessa semana, Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Apenas pelo intermédio da fé seremos conduzidos à verdade. Amém? Eu vou ler o que está lá em João, capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É o que nós vemos lá no texto áureo, né? Que importância, amados. Olha que promessa linda do Senhor para nós. Vamos, então, para o item 4, que fala do objetivo dessa volta de Cristo à Terra, para cerrar as cortinas da história humana. Um dos objetivos da volta de Cristo é, então, trazer esse final tão maravilhoso que o plano de Deus para as nossas vidas. Então, o homem natural acredita que a vida humana limita-se ao tempo cronológico destinado à sua existência. Muitos acreditam, amado, que é só até aqui. E por isso quer viver de forma dissoluta, como nós falamos, né? De forma que não quero me preocupar. Em algum momento eu vou me preocupar com a questão espiritual, com a vida eterna. Nós temos que ter cuidado, que a oportunidade é agora. Antes, que tem o nosso presbítero fala sempre aqui para nós, às vezes a volta de Cristo para nós vem antes,
porque nós podemos, então, não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar. Então, nós temos que fazer e nos arrepender e buscá-lo antes que a morte física venha para nós. Também, amados, essa questão da fechar as cortinas da história humana, nós destacamos que isso quer mostrar que aqueles que ficarem indiferentes podem ter um fim muito triste. Nós falamos lá, vão ter momentos de domínios, de maldade, de situações que vai ser muito difícil para quem não entendeu a palavra do Senhor passar por aquilo. Vamos para o nosso item 4.2, que diz também que um dos objetivos é cumprir as suas promessas. Então, essa volta de Cristo é também para cumprir o que ele nos prometeu. Cristo diversas vezes prometeu que voltaria. Então, assim, ele vai cumprir. Suas promessas nunca voltam vazias. Nós sabemos disso. Isso está na nossa Bíblia, está nas Escrituras. E devemos aguardar, porque ele é justo e fiel. Então, dessa forma, nós também buscamos, então, esse retorno, essa volta de Jesus. O item 4.3, ele fala que Jesus vem buscar os salvos, é um dos objetivos dessa volta dele. A morte de Jesus foi validada por sua ressurreição. Então, ele cumpriu o que estava nas Escrituras ao terceiro dia. E o plano que Deus arquitetou, planejou, o que Deus deseja para todos nós, é resgatar o homem do poder do pecado. Isso será validado quando Cristo, em glória, voltar no fim dos tempos. Então, Cristo glorificado, ele voltará para buscar os seus escolhidos. Vamos ler o que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Que coisa maravilhosa. Nós vemos também em um dos nossos devocionais, nós falamos que alguns discípulos, algumas pessoas estavam preocupadas em falar que Jesus estava demorando, e hoje nós ouvimos, porque nós, desde que nós entendemos sobre ser cristão, nós ouvimos falar da volta de Cristo. E alguns dizem assim, mas ele está demorando, está tardando. Mas aqui está muito claro em 2 Pedro que não há nenhuma demora, e sim oportunidade para que aqueles que não se arrependeram possam vir se arrepender e estar esperando a volta do Senhor. Vamos então, amados, para a nossa conclusão. O que nós entendemos, então, nesta lição 13 que fala da volta de Cristo? Eu retorno aqui à pergunta que nós fizemos lá no início. Você crê na volta de Cristo? Eu creio. De tudo que nós lemos aqui e de todos os ensinamentos que nós tivemos durante essa revista. Mas vamos entender a importância dessa conclusão, por que nós precisamos crer. Amados, a volta de Jesus é certa e está próxima. Nós falamos aqui das evidências de quando os discípulos perguntaram quando isso acontecer, Jesus disse. E nós já estamos vendo algumas coisas acontecerem, como nós falamos. Também, amados, podemos, pela fé, confiar nas promessas de Jesus, como acabamos de falar. Ele cumpre o que ele prometeu e ele sim vai voltar. Também, amados, temos que buscar a vida eterna e não apenas esta vida cronológica. Nós lemos também uns versículos, aquele que só entende e espera e acredita que aqui é o fim, esse, como foi falado lá no versículo, é um miserável. Miserável no sentido assim, que pena que você não conhece o projeto maravilhoso que o nosso Pai tem para as nossas vidas. A vida eterna não acaba aqui.
Então, amados, o que nos resta dizer, né? O que nos resta dizer? Aqui eu quero destacar o que está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá, e não tardará. É só um pouquinho de tempo, já está chegando. E para nós aqui, nós como somos da Adna, né, no Ministério Adna, e aqui nós somos da Adna Goiabeiras, nós sempre temos a nossa saudação final. Nós temos uma palavra linda que fala Maranata, que quer dizer, vem Senhor Jesus. Ora, vem Senhor Jesus, venha que nós estamos esperando essa sua volta. Amém, amados? Essa foi a nossa lição 13, que termina aqui a nossa revista que falou sobre as dimensões do ministério de Cristo. Eu agradeço muito a atenção de todos e eu aqui me despeço com a gloriosa paz do Senhor e tenha um excelente domingo. Obrigada.